noite, Moçambique. 47 anos depois, como está Moçambique hoje? É uma questão, portanto, a ser respondida pelos nossos convidados que já estão aqui conosco. E também vamos olhar para o contínuo silêncio do chefe de Estado, Filipe Nyusi, face à notificação da Privivest no processo das dívidas ocultas. Outro tema também que vai, tanto nortear o nosso debate é sobre o inquérito feito tanto pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano sobre a questão do manual do livro da sexta classe. Vou aqui saudar os meus, tanto que já estão aqui, os nossos convidados. Falo de Shirinza, Pelembe e Camilo. Boa noite e bem-vindos. Boa noite para si, Isaac, para os estimados telespectadores, aos meus pares, Camilo da Silva e ao mais velho Shirinza, vai o meu muito boa noite. Shirinza, boa noite e bem-vindo ao debate político. Muito obrigado, Isaac. Boa noite a si, telespectador. Boa noite a si, telespectador, também que nos acompanha através das redes, das várias redes, plataformas que estão instaladas. E boa noite aos meus colegas do painel. Camilo, como é que viu a semana? Como está a saúde? Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado e boa noite, Isaac. Boa noite, caros companheiros. Boa noite, telespectadores que nos acompanham das diversas redes sociais e pelo canal da TV Cabo. A semana foi muito boa, foi produtiva. Esperamos que este programa também seja produtivo naquilo que a gente tenta transmitir a todos os nossos telespectadores à luz daquilo que a gente quer que Moçambique seja. Muito bem, obrigado. Já estão aqui conosco os nossos convidados. Não sei se aqui temos pontos prévios ou mesmo podemos ir ao encontro dos nossos temas que vão nortear o nosso debate de hoje. Pelembe tem um ponto prévio? Sim, eu quero, aliás, volto a reiterar a minha preocupação por causa da N4, do cemitério Texilon até ao Tricamo. Continuamos com aquele dilema do tráfico, em que acho eu, não sou engenheiro, sou um simples e humilde jurista, mas entendo que ali a TRAC não está a usar da sua responsabilidade, porque não faz sentido, aquela situação dura há mais de 2 anos e colocar um passeio ali no meio, uma passadeira que impede o fluxo normal das viaturas. E eu chego à conclusão de que talvez faz isso porque é Moçambique, porque na África do Sul, onde a TRAC também tem concessões lá, quando ela debate-se com um lugar que há um tráfego maior, a tendência é menos tempo criar condições, uma abertura das estradas, mas infelizmente aqui em Moçambique a situação já está mais há 2 ou 3 anos e nada está a ser feito, ou seja, não sei se estamos à espera de algum governante demorar ali quando estiver aí para o hospital e perder a vida, para sentirem que perdeu a vida por causa do atraso, não é? Porque nós, os outros cidadãos pacatos, estamos a atrasar os serviços, estamos a perder os negócios, estamos a perder muita coisa por causa daquele tráfego desnecessário. Porque espaço para se construir estradas, fazer uma ponte aérea, está ali. Agora, temos que lembrar que aquela estrada é uma estrada que pagamos, não é? É uma estrada que é pago para ser usado. Agora, o que estamos a pagar, o que está a ser feito? Então, há que questionar, há que chamar a atenção a quem é de direito para pôr a mão na consciência e resolver aquela questão. A mesma situação é do estado da Machava. Aliás, 2GM até o estado da Machava já dura quase 20 anos aquela situação. Se o governo acha que deve fazer portagem, que faça, mas queremos ter acesso, queremos chegar cedo ao serviço. Agora, criar condições, fecharem um caminho, ficarmos 2, 3 horas por causa da incompetência, sei lá o quê, ou dos desejos dos nossos governantes, não é possível. Pô. Muito bem, obrigado, Pelembe. Camilo, há um ponto prévio? Sim, podia dizer que criou-se uma associação de moradores do bairro da Liberdade, por causa das inquietações que o bairro tem, por causa da questão das águas que vão assolando aquele bairro, onde as pessoas não têm, até quando na altura chuvosa, não têm como entrar para as suas casas. Então, os moradores, incluindo-me,
criamos uma associação pelo qual começamos a ecoar a voz de todos os moradores do bairro da Liberdade e dizer que parece que a nossa voz está a ser ouvida. E na segunda-feira já o município já vai mandar máquinas para poder abrir valas e criarmos condições de evacuação daquelas águas que ficam a atormentar centenas de famílias. Muito bem, Xirinza. Muito obrigado. O meu ponto prévio tem a ver com a comunicação à nação, a vida antes de ontem, sexta-feira, dia 24, pela ocasião dos 47 anos da nossa independência, efetuado essa comunicação por Sua Excelência, Senhor Presidente General Yusuf Mahamat, que foi uma comunicação, digamos, de Estado. Uma comunicação top, uma comunicação que tocou a todos nós. Está de parabéns o Presidente da RENAM e esperamos que as coisas venham a mudar mesmo. Obrigado. Muito bem, obrigado pelos pontos prévios aqui apresentados. Portanto, há 47 anos o Estado moçambicano presenteava o povo com a independência, depois de cerca de 10 anos de luta contra a ocupação colonial portuguesa. Como é que está Moçambique hoje, a nível político, econômico e social? Vou começar consigo, Pelembe. Como é que olha para Moçambique? Qual é a fotografia que traz hoje do Moçambique real depois de 47 anos da independência? Bem, ontem comemoramos essa data, que são os 47 anos da independência, e que devem ser analisadas talvez de em muitas vertentes, mas eu vou tentar talvez em 2, 3 minutos trazer aquilo que é os anseios ou aquilo que era o sonho de todos os moçambicanos. Temos que lembrar que a luta da libertação foi a união de 3 forças, que elas se uniram na visão de alcançar a independência, que é libertar a terra e os homens, e que esta independência alcançada, cada um dos movimentos criava-se um momento de eleições, para que cada um concorresse e pudesse dirigir o país através da vontade popular. O que infelizmente não aconteceu, o que assistimos foi uma ditadura, e que, como consequência, foram os 16 anos da guerra da libertação, aliás, da guerra da luta pela democracia, que durou 16 anos, aquelas infraestruturas, tudo aquilo que assistimos, o atraso que o país assistiu. Depois houve o multipartidarismo de 92 para cá. Agora, o que nos preocupa a nós como moçambicanos é que o colono minimamente deixou o país estável. Estável porque tinha um transporte público, tinha aviões funcionais, tinha os comboios funcionais, tinha as mínimas condições. O Camilo falava do bairro da Liberdade, que hoje é um bairro entregue a Deus dará, as ruas, inundações. Na altura era um bairro, ou até há 10, 15 anos atrás, era um bairro com as ruas de fazer inveja. Ou seja, aquilo que o colono, nesses 47 anos, nós não conseguimos manter e trazer outras coisas novas, ou trazer aquilo que era a solução para o país. Estamos a dizer que de 75 para cá, Moçambique até pneu produzia, tínhamos a Mabor, a BIC produzia canetas, a Lomar produzia rebuçados, a Vidreira produzia copos, a Texilon, vestuários, ou seja, tínhamos a Cajuca, tínhamos várias instituições que faziam tudo e mais alguma coisa. Então acha que houve um certo retrocesso? Sem dúvidas, sem dúvidas. Hoje
estamos a dizer que 80, 90% da população moçambicana vive do informal. Estamos a dizer que 60, 75% dos jovens estão desempregados. Então, eu não tenho, ou muitos de nós, não temos motivos bastantes para dizer que esses 47 anos são 47 anos de sucessos. A independência foi importante, conseguiu libertar a terra e os homens, mas o governo atual não conseguiu nos trazer a independência financeira, a independência econômica, que é isso que hoje a nossa geração precisa viver isso. Hoje não precisamos lutar pela independência, porque ela já foi conquistada, mas precisamos da independência financeira. É esta que está a ser hipotecada por alguns, ou seja, os que se intitulam como os que libertaram esse país são os únicos que se sentem no direito de gozarem ou de viverem a francesa nesse país, em detrimento de todos nós. Muito então, bem. Ou seja, Isaac, o país regrediu nesses 47 anos. Muito bem. Eu até comparo, eu chamo aquela doença que a criança cresce a cabeça e o corpo fica pequeno. É o que está acontecendo nesse país, ou seja, as elites desse país se tornam mais ricos em detrimento dos 30 milhões de pessoas. Muito bem. Ou seja, nós temos a classe, ou seja, indivíduos moçambicanos da classe A, que vivem melhor, têm os melhores salários, têm os melhores carros, têm o direito de todos os privilégios nesse país, em detrimento das maiorias. Muito bem. Ou seja, obrigado, Pelembe. precisamos de dar o restart, precisamos com que esta nossa geração tome a responsabilidade de fazer o que eles fizeram, mas sem armas. Aliás, desculpe, Isaac, mais uns 30 segundos. Aliás, eu conversava com alguém, eu converso com muita gente que chega a dizer assim, se Davis Simango estivesse vivo, era a oportunidade de assumir o país e mudar a situação. Outros dizem que se Dhlakama estivesse vivo, íamos apostar neles para mudar o país. Mas eu não tenho essa convicção. Eles fizeram a parte deles. Davis Simango nos mostrou o que é boa governação, mostrou-nos o que é mudar de paradigma. Dhlakama mostrou-nos a multipartidarização, trouxe a democracia. Agora, esta nossa geração tem a obrigação de assumir a responsabilidade de trazer a independência econômica, de trazer aquilo que os mais velhos não nos deram. Então, esta é a nossa responsabilidade. Ao invés de estarmos entretidos com os Chivachong, com os W Panjas, com os 600, 700, 300, 400, a nossa obrigação hoje é pensarmos o nosso hoje, o nosso amanhã e o futuro dos nossos Muito filhos. bem, obrigado, está nas Pelembe. nossas mãos. Camilo, há motivos para celebrar esta efeméride. São 47 anos. O indivíduo que tem, portanto, essa idade significa responsabilidade, maturidade. Ele não depende mais dos seus pais. Como é que olha para Moçambique Real? Já se passam 47 anos de independência nacional. Muito obrigado. De certa forma, eu acho que, numa vertente, existe sim motivo de nós comemorarmos a nossa independência. Por outro lado, eu acho que nós próprios somos culpados de como o rumo que o nosso país tomou. O Pelembe fez aqui uma radiografia em que fez uma radiografia historial daquilo que Moçambique era e o que é. E eu acho que, de certa forma, nós temos que olhar também por aquilo que desestabilizou completamente o nosso país. Podemos dizer aqui, o Chirinza vai dizer, não, nós lutamos pela democracia, mas lutaram pela democracia, mas regredimos por um lado. Porque aquele fosso de 16 anos, acabamos por adormecer tudo no nosso país. E o mais importante que é a questão cultural, a questão de valores, a questão... Perdeu-se tudo naqueles 16 anos. Para nós voltarmos a ativar o que quer que seja,
acabamos por entrar no sistema multipartidário, mas não conseguimos resgatar o que nós perdemos nos anos 80. E isso tudo acabou por afundar e criar este Moçambique que nós vivemos hoje, que tem muitas lacunas, até em termos daquilo que a gente chama de valores. Nós até perdemos a questão de cidadania, temos que reconquistar isto. Então, é um processo que nós temos que ir atrás. Concordo com o Pelembe que nós éramos um país totalmente industrializado, do Rovuma, do sul do país ao norte do país. Éramos um país, digamos, com tudo, com competências para tudo. Nós não precisávamos de importar nada. O que faltou foram recursos humanos capacitados, com know-how, para poder dar vazão e poder aguentar aquilo que o Pelé chama de herança do colono. Vamos dar a palmatória por isto, porque não conseguimos dar seguimento. Não vou culpar as pessoas que estiveram à frente, mas vou culpar aquela guerra que destabilizou, que nós não conseguimos fazer com que o Moçambique que tivesse vias de acesso para poder escoar, fazer com que as coisas fossem consumidas dentro e fora do país. Então, isso tudo regrediu o nosso... De qual guerra se refere, Camilo? Dos 16 anos? Dos 16 anos. Nessa altura em que o Pelembe diz que havia baterias, onde é que tu ias vender baterias? Se tu não tinhas vias de acesso. Onde é que tu ias vender pneus? Falaste da Mabor, Pelembe. Onde é que tu ias vender pneus se tu não tinhas meios a circular por causa da guerra? Onde é que tu ias escoar o que quer que seja porque não tinhas condições de fazer com que essas coisas... Então, as indústrias e as instituições que produziam acabaram por ficar obsoletas, acumularam produtos, acabaram por não produzir e tudo acabou por ficar ao Deus dará. E é isso, Moçambique, que nós temos que resgatar. Nós já tivemos indústrias metalúrgicas, todo tipo de indústrias tivemos aqui e acabamos por perder por causa desta guerra de estabilização que a Renamo intitula Guerra da Democracia, por exemplo, não é? Então, essa guerra da democracia, podem gritar hoje, nós trouxemos a democracia, mas regretimos por um lado. Então temos que olhar nesta componente em que lutamos por uma coisa, mas perdemos outra. Ofuscamos o Moçambique. Acabamos por perder oportunidades de ter pessoas a investir nestes 16 anos em Moçambique por aquilo tudo que nós produzíamos, por causa de guerra, porque as pessoas teimavam em não sentar-se à mesa para poder resolver o que quer que seja. Então, o Moçambique que nós pretendemos neste momento é um pouco daquilo que, como disse o Pelé, olhar para esta nossa geração e projetarmos Moçambique para os próximos 30, 50 anos. Muito Aí, bem. se calhar, vamos ter um Moçambique mais risonho e aquele Moçambique que a gente um dia sonhou. Xerinza, como é que a Renamo olha para os 47 anos da independência nacional? Aqui foi citado, optando disse aqui, Camilo, que a guerra dos 16 anos pode ser a culpada pelo retrocesso do desenvolvimento do país. Como é que olha para esses 47 anos da independência nacional? Vale a pena festejar? Eu e a Renamo olhamos esses 47 anos negativamente. O que o meu colega e amigo está a trazer é a justificação de um mau pagador. Essa guerra de desestabilização eu não conheço. O que eu conheço é a guerra pela democracia. Esta que hoje em dia estamos nela, mas que o partido dele continua a teimar em não querer respeitar as regras desta democracia. Mas esta guerra devastou Moçambique ou não, Xerinza? Até hoje não conheço uma guerra que constrói. Já que os jovens têm estudado muito, têm navegado muito, me dê exemplo de uma guerra de construção. Toda guerra, como por exemplo ele diz, de que é a guerra que a Renamo promoveu.
Está bem, nós respeitamos a opinião e a posição de cada um. Mas o que eu saiba, as armas da Renamo saíam munições mortais. E as armas da Frelimo saíam arrefadas, rebuçados. Daí que esta guerra que a Renamo desestabilizou, como ele diz, e que eu não conheço. Conheço a guerra pela democracia. Motivo para comemorarmos, festejarmos. Sim, porque conseguimos tirar o colono deste nosso território chamado Moçambique. Mas ao tirarmos o colono, não havíamos tomado em consideração aquilo que o saudoso, entre aspas, o Samora Machel dizia, de que com esta retirada, esta derrota do colono português, hão de aparecer outros colonos. Estão a aparecer. Quem são esses colonos? São os do partido do seu grande amigo, o Camilo. Queres que eu mencione? Posso mencionar? Sinta-se à vontade. Eu posso mencionar. Não, não vou falar do seu nome, esteja à vontade. Ainda não atingiste o top daqueles outros que estão lá. Então, isto para dizer que temos que tomar em conta. Temos que festejar, sim, e temos que continuar com esta guerra de puxarmos eles a razão. Primeiro, tirarem da cabeça de que era guerra de desestabilização, porque na minha vida, eu como cientista político, nunca conheci uma guerra de construção. Uma guerra sempre morrem pessoas. E em ambas as partes, não aparece uma das partes a disparar rebuçados e outra a disparar munições mortais. Não existe. Isto é que tem a ver com eles. É por isso que durante, em vida do saudoso presidente da Câmara, o presidente Sano andava aí a receber premiações. E nós perguntávamos, está a receber premiações por quê? Se ele estava em guerra com alguém, e se aquela pessoa aceitou sentar com ele e assinar um acordo, é porque os dois venceram. Agora, se premia um, significa... Eu tenho também a dizer de que depois do Acordo Geral de Paz, ou antes do Acordo Geral de Paz, neste caso, a Renamo controlava 84% do território moçambicano. O Camilo está aqui, se ele quiser que desminta, eu vou pôr aqui. Ele mesmo vivia na Costa do Sol, mas todos os dias dormia aqui na cidade. Ele vivia naquelas casas de Costa do Sol, mas controlava 84% de Moçambique. A Frelimo só tinha ficado com uma parte das grandes cidades, mas também só movimentava até as 14. Até as 15 apanhavam chapas, não sei o quê, iam se esconder malta em Fulano, nem em Damasco chegavam. Então não podem falar de guerra de desestabilização. Eles, durante esses 47 anos, perguntem uma só estrada que construíram. Hoje, até hoje, há crianças a estudarem aqui, embaixo, no chão, aqui na cidade. Essa guerra chegou aqui na cidade. São 47 anos que a única coisa que a Frelimo conseguiu foi tentar parar com o analfabetismo. Isso sim. Isso sim. Mas o resto esquece. Muito bem. Mas esquece mesmo, não existe nada. Esses 47 anos, são 47 anos. Eu digo, se trouxeres um colono para aqui, para vir visitar Moçambique, não pode acreditar do que está em Moçambique. Vai chegar e dizer aqui, senhor, leva-me para Lourenço Marques. Muito bem, obrigado, Xerinza. Pelembe, Moçambique já tem uma idade adulta, mas aqui não dá-se, portanto, uma forte dependência estrangeira. Como Moçambique pode sair da esmola do exterior? Bem, olha, Isaac, eu na semana passada ouvia um angolano, um dos dirigentes, acho eu, foi PCA ou alguma coisa da Sonangol, que ele chamava atenção ao país, aos moçambicanos, a dizer que não podem cometer os mesmos erros que Angola cometeu.
porque na exploração dos recursos minerais ou naturais, seja o nome que queiramos dar, Angola trouxe muitas multinacionais e muito, ou seja, as multinacionais, a única meta que eles têm é retirar as riquezas e construir o futuro nos seus próprios países. Então ele chamava a atenção de que os governos africanos devem ter na mente que os estrangeiros só vêm para tirar. Então, as suas políticas devem ser aquelas políticas a pensar no futuro dos seus povos, ou seja, o Estado deve participar em todas as concessões, muito mais usando o direito comparado, negócios comparados, aquilo que está acontecendo no Ghana e no Botsuana, onde os governos têm 50%, 60% de todas as comparticipações nas multinacionais ou nas explorações de recursos desses países. E isso, como resultado, é o desenvolvimento socioeconômico desses países. Então, Moçambique também deve imitar isso ou fazer isso a breve trecho, senão vai acontecer o que está acontecendo. Ou seja, desde que começamos a explorar os nossos recursos, estamos a dizer a Sasol, está há mais de 15 anos a explorar o gás, mas se for já a Inhambane, onde está a Sasol, has de perceber o nível de vida que as pessoas estão a viver. É o que está acontecendo em Cabo Delgado, nas minas de Montepuez, onde nesta semana, acho que foi segunda-feira, foi leiloado um dos rubis a 100 milhões de dólares. Mas se fores a olhar ao redor das minas, da mãe rubis em Montepuez, has de ver a pobreza que aquelas populações vivem. Ou seja, ali onde construíram aquelas minas, eram umas chambas daquelas pessoas. Onde construíram as plataformas terrestres dessas grandes multinacionais de Cabo Delgado, eram praias, os pescadores iam lá pescar, os jovens iam lá. Hoje já não podem pescar mais, não podem cultivar as suas machambas, porque foram levados das terras. Agora, qual é a compensação que eles têm? É zero. E isso cria revolta. Às vezes, para entendermos o porquê a aderência dos moçambicanos aos insurgentes, temos que olhar para isso também. Ou seja, de um lado tira-se a riqueza e os que viviam lá, a população local, não tem direito a nada. Em Inhambane, por exemplo, se já usaste a N1 para Beira, passas ali entre Pambara e Lissave, quando chove, vais ver as populações a cartarem água nos charcos para beber. Muito bem. Então, são essas questões de fundo que devemos analisar e pensar. Ou seja, temos uma educação falida, temos um sistema de saúde falido, temos um problema socioeconômico de empregabilidade, 80%, 70% da população vive no informal. Então, esse país precisa de um restart. Precisamos de pensar o que temos que fazer junto ao caminho, que nós, os jovens, essa nossa geração, não pode ficar calada, não pode apenas pensar ou entregarmos os destinos desse país apenas aos políticos, ou pensar MDM, Renamo, Frelimo deve resolver os problemas. Não, este país é nosso. Muito bem, obrigado. Todos nós temos a responsabilidade de pensar o país, de tomar as decisões que vão resolver o futuro desse país. Temos eleições em 2023, temos eleições em 2024. Agora, cabe a cada um de nós assumirmos a responsabilidade. Não precisamos de fazer o que o Renamo fez nos 16 anos. Não precisamos pegar armas como em 62 nos unimos para libertar o país. Mas temos o voto, temos a consciência e nos juntarmos e decidirmos qual vai ser o futuro de Moçambique. Camilo, Moçambique está independente, mas ainda continua com uma forte dependência do exterior. Continua ainda a estender a mão no exterior, até para a compra de algo básico. Ainda continuamos dependendo de outros países. Como é que olha para como Moçambique deve libertar-se desta dependência? Como deve emancipar-se dessa dependência?
Eu acho que nós temos que libertar as nossas mentes. Nós estamos dentro de uma caixa e não podemos olhar para a solução do Moçambique como se fosse a Frelimo ou se fosse o governo. A solução deste país somos nós mesmos. Nós é que temos que criar condições para almejar aquilo, o que quer que a gente ambicione. E neste momento eu acho que pecamos nesse aspecto. Se olharmos para as gerações se olharmos para as gerações que nos anos 90 tiveram por aí 20 anos, passaram para a fase adulta, né? Eu vou perguntar a cada um deles, se não tem um emprego, o que ele fez, o que ele tem, o que ele empreendeu, o que ele projetou. Não temos isso. Nós ficamos à espera do emprego, com currículos na mão, andar a distribuir e achamos que essa é a solução. A solução de um país não é essa. Há muitos países que saíram, digamos, desta dependência, não é? Deste choro, deste estender de mão, com uma revolução intelectual, com uma revolução de pessoas. É isso que nós precisamos neste país. Nós não precisamos estar pendurados ao governo, nós não precisamos estar a chorar pelo governo. O governo é um meio que nós temos que usar para conquistar o que quer que seja. Nós temos capacidades. Eu acho que o que pega neste país é mais o individualismo, o ego das pessoas. Não há uma união, uma cooperativa, uma força de pessoas para fazer acontecer coisas. Cada um quer fazer a sua maneira e acabamos por perceber que 10 pessoas estão a fazer a mesma coisa. Enquanto que podíamos unir essas 10 pessoas para construir o que quer que seja. E pecamos, andamos nesta roda e nunca saímos dela. E Moçambique está onde está e ficamos à espera que o governo faça tudo. Agora, em relação àquilo que estava a dizer o Pelembe, recursos naturais estão a ser explorados, etc, etc. Todas essas empresas têm acordos com o governo, em que tem uma percentagem que eles, daquilo que são os ganhos, depois de pagar os impostos, entregam a quem quer que seja, não sei se podem me corrigir aqui os caros colegas, que são as entidades locais para poder desenvolver o que quer que seja, aquilo que estavas a queixar, não é? Que olhas para Inhambane, na zona onde está a empresa que está a explorar o gás, tu não tens nada construído, escola, infraestruturas para que beneficiem as populações, ou até criar condições de empregabilidade ou oportunidades de negócio dessas empresas que estão em determinados locais do nosso país para as pessoas locais. Eu acho que, primeiro, os termos de referência são muito elevados para esse tipo para nós podermos executar o que quer que seja nessas empresas. E nós não vamos atrás do know-how, do conhecimento, para poder fazer face às exigências dessas empresas que se vêm instalando no nosso país. Vamos culpar a quem? Ao governo? Eu dou exemplo, Pelembe e o Chirinza. Temos as empresas todas a entrar no nosso país. Temos técnicos ou pessoas licenciadas que vão trabalhar nessas empresas, nunca são técnicos superiores. Sempre vão trabalhar na pala de uma pessoa que vem de fora. Por quê? Porque não tem especialização. Nós não buscamos especialização. Vou dar-te um exemplo, por exemplo, tu dizes que és jurista. Qual é a tua especialização? Tu não tens especialização. Então nós temos que buscar essa especialização. Essas empresas todas vêm para Moçambique com contratos internacionais. Se eu te perguntar quantos escritórios de advogados nacionais têm capacidade de analisar um dossiê internacional, estou a falar escritórios moçambicanos. Nós acabamos de encontrar como governo dossiês, contratos. Temos que contratar empresas estrangeiras ou os escritórios de advogados aqui têm que entrar em ligação com os escritórios de advogados internacionais para poder fazer vazão a contratos dessas empresas multinacionais. Isso é culpa de quem? Do governo? É culpa nossa que nós não conseguimos ir atrás de conhecimento para fazer face a isso.
Há agora oportunidade em Cabo Delgado de fornecimento de diversas coisas. Empresas podem fornecer o que quer que seja. Eles põem termos de referência para tu forneceres. Tu tens que fazer uma parceria com uma empresa sul-africana ou uma empresa de outro país qualquer para poder fornecer ali. Porque tu não tens capacidade nacional. As empresas não investem nelas mesmas. Sejam pequenas ou grandes empresas, não investem nelas mesmas. Então a culpa é quem? Do governo? Não, é nossa culpa. Nós não investimos em nós mesmos. Vamos ser sempre medíocres. Nós vamos ser sempre medíocres. Eu não quero desconstruir a narrativa dele, mas há uma responsabilidade que os governos têm com os seus povos. Por exemplo, o contrato da Sazol não se justifica não abrir um furo de água para as populações. É um ato social. Mas não é essa Sazol que faz isso. Mas deixa eu contar. Deixa-me corrigir. Não, eu quero te corrigir. Não é essa Sazol que faz isso. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Todas as empresas, todas, têm o dever social. Chama-se dever social. Responsabilidade social. Responsabilidade social. Sim. É uma responsabilidade social. Isso é humano, principalmente quando se explora uma terra. Tu chegas, obriga as populações a saírem dali, já não podem ter a vida normal que eles sempre tiveram. A Sazol retirou isso, onde construiu o pipeline, as pessoas já não podem ir lá. Camilo, pergunta ao Chapo, o governador Chapo. Foi chamado porque o Chapo solidarizou-se com aqueles jovens que fizeram greve lá. O Chapo apareceu na televisão a reclamar que a Sazol está aqui. Por que tem que empregar as pessoas de fora? Até sapateiro, até um gajo que conduz um trator, até um pedreiro tem que vir de fora. Aliás, o Camilo está a dizer que nós é que temos que investir em nós. Muito bem. Mas se o governo nos coloca aqui uma faculdade de especialização... Aliás, se o governo não nos dá um ensino de qualidade... Se hoje o ensino que o governo do Camilo nos dá é dizer que o Mar Vermelho está no Zimbábue com 10ª classe. Uma criança não sabe ler nem escrever. Pelé, estás a entrar para o mato. Tu estás a entrar para o mato. Mas estou a te dizer, é pura e nua e crua verdade. Tu estás aqui, homem feito. Não. Tu estás aqui, homem feito. Mas escuta lá. Tu és um homem feito. Camilo, precisas do governo ter uma escola aqui para tu estudar. Para eu me especializar. Escreve-te, vai para... Aliás, vai para a universidade de fora e escreve. Qual é o salário que tu me pagas? Qual é o salário que tu me pagas? Qual é o salário que tu me pagas? Desculpa, Pelé. Qual é o salário de Isaac, o teu patrão paga-te quanto para você poder ir para Portugal se especializar? Não precisas ir para Portugal. Tu não precisas ir para Portugal. O senhor que está sentado aí, qual é o salário que a senhora recebe que o governo dá? Não precisa sair do Moçambique para fazer especialização. Não precisa quanto é que custa nas privadas? Então não venhas quanto é que custa nas privadas? Não precisa. Qual é o salário mínimo daquele cidadão ali? Olha, vou dizer uma coisa. Eu, por exemplo, aqui agora, nem devia estar a falar aqui. Sim. Estou a fazer um curso de pós-graduação. Curso pequeno, de pós-graduação. Por causa de uma necessidade que eu preciso de coisas. Mas tens condições, Camilo? Não tenho. Estás a pagar quanto? Não tenho. Deixa-me acabar de falar. A pós-graduação aqui no mínimo está 10 mil meticais a 9 mil meticais. Deixa-me acabar de falar. Eu inscrevi-me. Com esse custo de vida. Inscrevi-me. São 259 euros. Quanto é que é? Eu pedi para aquilo... Quanto é que dá isso? Espera um minuto. Pedi para partir aquilo. Eu pedi para partir. E eles aceitaram. Isso é uma questão de vontade. Não é uma questão de tu estares a apontar dedo. Quando eu digo que Moçambique tem cidadãos de classe A e classe B, não só. Não é verdade. Só uma parte só. Estás a falar do Chapo, não sei o quê, em Nhambane. Chapo lhe mandaram calar com o partido. Claro, sabes porquê? Sim. Sabes porquê? Sim. Porque o Chapo pode ir solidarizar-se com quem quiser. O que está a acontecer é que nós temos que ter acesso àquilo que são os contratos mal feitos. Deixa-me acabar de falar. Sabes? Deixa-me acabar de falar. Termina que eu quero te responder então, à altura. Tens que olhar para aquilo que são os contratos, como foram os primeiros contratos feitos. Aquilo que são exigências do governo e aquilo que a empresa disponibiliza. Não temos acesso a esses contratos para poder perceber. Porque eu não quero... Espera só. Eu não quero acreditar que a Sazol, nesse ato de responsabilidade social, não possa fazer o que quer que seja.
eles podem fazer. O que está em causa é que no contrato está dito que quem é que faz a questão. Estavas a falar do reassentamento da população, não sei o que, estavas a falar. Quem faz isso é o governo que faz. Ou a SASOL retira essa parte da responsabilidade social e entrega ao governo. E o governo Por quê? Porque o governo tem o conhecimento de causa daquilo que se passa na zona. A SASOL veio para aqui para fazer um trabalho. Não estou a dizer que eles... Não estou a dizer que eles... Eu quero... Fontes, bem, Luís, fontes, não vamos mas eu quero conversa. esclarecer. É Tens assim, 30 segundos, é assim, Fernando. eu tive acesso a um relatório da Anadarko, dos advogados da Anadarko, sediado nos Estados Unidos. Os que advogaram o contrato Moçambique com a Anadarko. E eles diziam assim, sabes, e Omar Mitá chegou a dizer isso, que Moçambique, na exploração do gás com o contrato com a Anadarko, Moçambique só tinha 2% de lucro. 2%. Sabe o que os advogados disseram? Disseram, nós sentimos que Moçambique foi aldrabado. Moçambique foi aldrabado. Como é que é possível, num contrato da prospecção, dos lucros, teres 2%? Um país que nem nosso. Como é possível o governo fazer isso? Ou seja, é um grupo das elites que sentam ali para negociar aquilo e olham para as comissões que eles vão ganhar em detrimento de milhões de moçambicanos. Ou seja, Camilo, o Tribunal Administrativo, a Autoridade Tributária, tem um relatório que eles dizem que não tem o acesso ao interruptor que está ali na Ressano Garcia, que diz a quantidade de gás que sai do país. Eles não têm acesso, não sabem qual é a quantidade. Muito bem, obrigado pela... Ou seja, os contratos que foram feitos para a exploração dos nossos recursos foram mal feitos. Xerinza, Estamos a falar a Xerinza, mesma coisa. como é que olha para a questão de outras formas? da Sim. emancipação do O que nosso estou a país? dizer, vou voltar Muito a bem, dizer. Camilo. O que vou voltar Não a vamos dizer monopolizar a conversa, o que vou por voltar a favor. dizer aqui é que nós temos que ter condições. Nós temos Mas é o teu governo. temos que dar a Senhores. forma palmatória. É o teu governo, é a Xerinza, Frelimo que assinou por favor. esses contratos. Como é que olha para tanto para a emancipação gostas do de nosso culpar país? o dedo Como a Moçambique apontar o dedo da deve Frelimo? se livrar Eu estou desta a falar com dependência pessoas. externa? A Frelimo está em tribunal ali na do Gongo, pá. Como é que Moçambique do Gongo volte no pela tribunal? Como é que Moçambique deve ou pode emancipar-se tanto desta dependência externa de países de fora? Haver seriedade, produção, produtividade e vias de acesso para o escoamento dos mesmos. Enquanto não tivermos esta oportunidade de produzirmos para que tenhamos um PIB estável, nunca podemos sair desta dependência. Se fores a verificar, a única coisa que não estamos, ou por outra que não estamos dependentes, é só água. É só água, mas tudo. Energia dependemos da África do Sul, mas é nossa. Gás, que os dois estão aqui a descobrir, sai de Intemane para a África do Sul, depois vem para cá, dependemos da África do Sul. Arroz, dependemos dos paquistaneses e dos chineses. Cebola, todos os dias os caminhões estão a atravessar a fronteira de Goba e Ressano. Tudo o que nós temos, roupa que nós vestimos, dependemos dos fardos que a me dá. Estás de parabéns, estás muito bonito, significa que encontraste um fardo muito bom. Tudo o que nós temos, tudo, dependemos, é dependência. Para sairmos dessa dependência, temos que voltar aos anos 83, 82, em que tínhamos a indústria de quase tudo. Produzíamos vidro, pneu, bateria, esferográficas, sumos, repousados para as crianças. A única coisa naquela altura que eu recordo que recebíamos, sempre em agosto, setembro, avalanche, eram as toranjas e laranjas que eram oferecidas às escolas. Tudo vinha da África do Sul. Mas Boane, aquele instituto ali, produzia o suficiente para a gente consumir. Então, para dizer, para sairmos dessa dependência, temos que aumentar a produtividade e haver a seriedade na concessão de qualquer que seja acessório para ser usado na produção. Enquanto isso não
acontecer é bom esquecer. Não porque não temos terras, nós temos muitas terras aráveis. Aliás, falando em terras aráveis, moçambicanos, telespectadores, estejam muito bem atentos com a existência de paquistaneses e chineses em Moçambique. Muitas terras estão a ser abocanhadas por estes. Estejam muito atentos e esqueçam essa história de virem à cidade só para sentar nos muros. Voltem para as suas terras natais, porque é lá onde que as nossas terras estão a ser usurpadas. E são terras aráveis. Muito bem, vamos ao nosso segundo tema. Filipe News continua sem responder, portanto, à notificação relativa ao processo das dívidas ocultas. Vou começar por si, Pelembe. O que nos remete o silêncio do chefe de Estado, tendo em conta, portanto, que a notificação foi entregue no dia 19 de outubro de 2021. O que significa este silêncio total do chefe de Estado? Bem, é um pouco complicado porque a Procuradoria-Geral está a gastar milhões e milhões a pagar advogados mesmo em Londres. Neste caso da Print Invest que remeteu ao Tribunal de Londres. E até então o nosso chefe do Estado ainda não respondeu e muito menos a própria PGR ainda não disse nada quanto a esta situação. Mas, em suma, revela aquilo que tem sido a nossa forma de ser e de estar, ou seja, as nossas autoridades, as nossas individualidades, o nosso sistema político acha que o desrespeito que eles têm a nível nacional com o sistema da justiça é o mesmo que acontece em outros países. Infelizmente eles ainda não perceberam que no mundo fora, principalmente os países desenvolvidos e transparentes, respeita-se muito isso da justiça. Espero que não haja consequências para o atual chefe de Estado, embora goze de imunidade, mas no futuro ele pode ter problemas de não ter respeitado a justiça britânica. Podemos ter amanhã, quando ele cessar as funções, ter a mesma situação do Manuel Chang, viajar e ser rebocado aí pelo caminho. Agora, também, por outro lado, mostra um medo de alguma coisa. Acredito eu que se alguém tem as mãos limpas, a consciência limpa, não tem nada a temer, se apresentar à justiça e responder com clareza tudo o que aconteceu. Agora, com esse negar, com esse fugir, está claro que há mal-entendidos, há algo que o nosso chefe de Estado tem algo a esconder, por isso que não está a ter abertura ou aceitação para ele chegar até ao Tribunal de Londres. Mas o que dói mesmo são os milhões e milhões que a Procuradoria está a gastar em pagar escritórios de advogados em Londres para nada, porque sabe de antemão que houve um crime financeiro, houve um escândalo, houve um rombo financeiro, houve esquemas. Então, não há muito a dizer aqui, é assumirmos a nossa responsabilidade e fazer aquilo que é certo. Muito bem. Camilo, como é que olha para este silêncio contínuo do chefe de Estado face a este processo das dívidas ocultas? Bom, nós temos que perceber que este processo, quem intentou, é assim que se diz em direito, né? Sim. Intentou... Sim. É a Privinvest. Foi a PGR. Foi Moçambique que apresentou Não, o Moçambique apresentou num tribunal, depois a Privinvest também apresentou, queixou para ser devolvido o dinheiro. Não, quem apresentou a queixa no Tribunal de Londres foi Moçambique, PGR. Então, neste contexto em que as coisas estão neste patamar, como Procuradoria da República, e indo pelo caminho que está a dizer, depois a Privinvest vem e contra-ataca, não é? Eu acho que a PGR
tem que olhar para este processo que submeteu ao Tribunal de Londres como digamos, muito oneroso para Moçambique, porque, como disse o Pelé, Moçambique está a pagar os advogados, mas também temos que perceber uma coisa: se perdemos a causa, nós temos que pagar todos os honorários e até aquilo que a Provivest está a investir em advogados que eles estão a ter lá. Então, das duas, uma. Neste caso, em que nós olhamos para a questão da Provivest, como eu olho para esta situação da Provivest como um caso em que nós não há pernas para andar. Eu acho que era a altura da PGR recuar, não é? Como é que se diz, abortar o caso em direito, é o quê? Cancelar aquilo, como é que se diz? Anular o processo que submeteu à Provivest, e depois, claro que vai ter consequências onerosas em termos de cobrir aquilo que são despesas do tribunal, porque efetivamente aquilo que a Provivest submeteu, em que o Presidente da República tem que ir lá, eu acho um pouco complicado o nosso Presidente ter que se deslocar a Londres para ir responder o que quer que seja, porque a Procuradoria tem essa capacidade, como se diz quando vai responder em nome de outra pessoa, o que é? Uma procuração. Uma procuração para poder fazer isso e não está a fazer. Então, o que está a acontecer neste momento é que a Procuradoria tem que dar uma palmatória, que foi um mau, digamos, investimento em tentar esta ação contra a Provivest, porque está a ser oneroso para nós. Muito e o bem. Presidente da República, pela agenda que tem, dificilmente vai ter tempo de seguir este processo, porque não há de ser, se for para ser chamado, não há de ser uma vez. Isto é um processo que requer várias vezes. Então eu acho que é a altura da Procuradoria olhar para aquilo que são os encargos que está a ter e recuar. Muito bem. Chirinza, quais são as consequências que podem advir deste silêncio do chefe de Estado face a esta situação do processo das dívidas ocultas? As consequências são muito mais que possam advir, atendendo que este Presidente da República é membro da Commonwealth, apesar de sermos falantes da língua portuguesa. Moçambique é membro da Commonwealth e através da Commonwealth podem ser acionados outros mecanismos que possam fazer com que ele, nos próximos momentos, não possa conseguir viajar pelo mundo fora. Aliás, por este assunto dos 2 mil milhões, ele já não consegue viajar para qualquer país que queira, né? Mesmo para a Inglaterra, só pode viajar para isso. Só falta ouvir dizer que ele visitou aquele baixinho da China, da Coreia. Como é que se chama? Kim Jong-un. Aquele de calças grandes. Kim Jong-un. Sim. Ele só pode viajar para lá. Mas viajar mesmo, pura e simplesmente para a Ilha das Maurícias aqui, pode ter problemas sérios. Os países onde que os Estados Unidos têm um acordo com esses países de extradição, ele pode ter a finalidade que o Manuel Chang teve. Então isto não é bom e não é bonito. Também para que fora do país o Moçambique esteja sendo falado por não cumprimento das leis, tanto nacionais como internacionais. Aqui ele está a conseguir jogar com os pauzinhos, né? Mas para fora as coisas podem ser muito difíceis. E já agora nem sei a quantas anda o assunto do Manuel Chang ser enviado para os Estados Unidos.
E isso até pode vir a trazer amarguras terríveis para este processo da Previvest. Eu até, pronto, falaste das consequências que possa ter. Eu acho que o maior prejudicado no meio disto tudo é Moçambique, na sua imagem internacional. Vai ficar manchada a sua imagem internacional neste processo em que a PGR intentou contra a Provinvest. Então, mesmo recuando com este processo, a imagem de Moçambique em relação na questão internacional está manchada e nós temos que rever muito as nossas questões, como a gente age. E temos que perceber também que o Presidente da República é uma entidade, não é? O Presidente da República é uma entidade e não está acima da lei, não é? Independentemente de tudo, o que acontece, o que difere o nosso sistema político e judicial dos Estados Unidos é isto, é que o nosso sistema judicial está amarrado ao Presidente da República, né? Enquanto que nos Estados Unidos não, as instituições são autónomas, agem em função da lei. E nós neste momento, por exemplo, a PGR não tem, digamos, um mandato ou um ofício para forçar com que o Presidente da República vá depor, não é? Sim. Mas se fosse num país como os Estados Unidos, onde as Ou como a instituições... África do Sul. Bom, eu não conheço bem o sistema judicial da África do Sul, mas estou a falar mesmo dos Estados Unidos porque as instituições são autónomas. São autónomas mesmo. Isso é um processo que é um exemplo do mundo em termos de processo judicial. As instituições judiciais, eles são autónomos. Então é um pouquinho disto. Então nós não temos como olhar para aquele que é o comandante em chefe, não é? Presidente da República, e que tem certos poderes em relação às instituições judiciais. Não estou a ver uma instituição judicial a pegar o Presidente da República para ir depor. Muito bem, obrigado, ilustre. O tempo já nos deixa mesmo, mas aqui tem um assunto que poderiam deixar aqui como últimas considerações sobre o relatório feito pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, em que atira a culpa para o INDI. Como é que olham para essa questão? Vou começar por Pelene, como tantas últimas considerações. É um assunto que foi colocado à esfera pública, mereceu debate público e aparece, portanto, o Ministério da Educação, tanto atirando a culpa para o INDI e também outros quadros deste Ministério. Bem, primeiro dizer que há uma falta de respeito para com a sociedade do próprio Ministério da Educação, que não publica o relatório da Comissão de Inquérito. Daí percebe-se que há falta de transparência. Depois, quem leu o próprio relatório? Pelo que me apercebi, o que percebo, é que a Comissão de Inquérito estava a inquirir o Ministério da Educação, na qual a ministra faz parte. Ou seja, é complicado a inquirida ser ela a ler o relatório. Ou seja, os que fizeram parte da comissão, pelo que estamos a ver, estava claro que não podiam falar mal da ministra porque seria ela a ler o relatório. Já estava traçado que esse relatório ia ser um relatório fantasma. Depois, a editora do Porto já respondeu, dizer que não tem nada a ver, foi contratada como para fazer assessoria, e remeteu, devolveu os conteúdos para o Ministério analisou e aprovou que era aquilo. Quem fez os conteúdos foram os moçambicanos, a editora apenas foi para fazer a impressão. E todos eles constatados pela editora, a editora remeteu a Moçambique para fazer as devidas correções e devolveram do jeito que a editora fez a impressão. Agora, não nos resta mais nada que é pedir a demissão da própria ministra. Não faz sentido demitir aqueles que são subordinados. Mas está claro que aqui é mais negócios, são boladas, são guerras entre grupos do que
a própria resolução dos problemas. Aqui é guerras de grupos, ou seja, do crime organizado que caracteriza toda a função pública. Hoje é na educação, amanhã será na saúde, em outros vários setores que vivem esses crimes organizados, grupelhos daqueles que mamam as tetas do governo, que no final das contas esse dinheiro é nosso, são os nossos impostos, são mamados à torta e à direita por esses governantes. Xirinza, Namoslua sacudiu tanto a água do capote e a ter a culpa na comissão de análise ou de avaliação desse manual. Como é que olha para esta situação? Eu, na semana passada, na edição da semana passada, falei sobre isto, de que mesmo o inquérito, aliás, este é o primeiro inquérito que traz resultados, e que são resultados duvidosos. Nesses 47 anos, é o primeiro inquérito que traz resultados, e que esses resultados são duvidosos. O meu colega tentou querer embelezar. São todos da mesma gangue. Como é possível? É um exemplo. A Cernic investiga o caso. E não é Cernic a trazer o resultado deste caso. Quem traz o resultado deste caso é uma outra entidade. É o que está a acontecer. A ministra é uma das pessoas que está dentro deste assunto. Constituiu-se uma comissão de inquérito. O que nós sabemos, né, qualquer que seja procedimento de inquérito, quem traz o resultado do inquérito é o grupo de inquérito. Por mim, não podemos estar aqui a pedir, temos que exigir que a Carmelita seja demitida. Ou ela demitir-se. Por que ela não pode? Muito bem. Obrigado. Por que ela não pode? Por favor, ouçam o grito dos moçambicanos. Na semana passada, o meu colega amigo Camilo trouxe aqui um sermão que eu até estava naquilo que na segunda-feira ou terça a Carmelita ia pôr à disposição o seu lugar. Quando falou de que é um crime, e é crime daqueles hediondos, estar a matar, estar a assassinar uma nação, educação. Afinal de contas, não teve conversa com ela. Muito bem, obrigado, Xirinza. Camilo, em poucas palavras, como é que olha para este cenário? Bom, eu vou, quando se nomeia ou indica uma comissão de inquérito, a primeira coisa que tem que se tornar pública é uma coisa que chama-se termo de referência. Aquilo que a comissão de inquérito vai fazer. E, na minha opinião, eu acho que essa comissão de inquérito tinha que ser de pessoas neutras. Chamasse a sociedade civil, uma Fátima Mimbir, um Nuvunga, um Pelembe, chamasse o Xirinza, que chamasse a Cernic, que pudesse, para poder investigar, estar lá dentro, etc. Então, para dizer que essa comissão de inquérito, para mim, é como se fosse o jogador e o árbitro. Não é funcional. Primeiro não apresentou os termos de referência e depois o resultado que tem são resultados que a própria ministra já tinha antevisto quando demitiu o Nhésio, o Ismael Nhésio e a Gilda. Sim, a porta-voz. Porta-voz. Então, não trouxe nada de novo. Só veio secundar ou confirmar aquilo, o gesto ou a atitude da ministra. Então, das próximas vezes, porque o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é essa comissão independente ia trazer um relatório onde depois as instituições que tivessem a ver com aquilo que aconteceu, como disse, para mim foi um crime, que aquilo que aconteceu em torno deste livro da sexta classe, chamassem a razão. Se houve suborno, se houve negligência, se houve... Havia de cada uma das instituições penalizar aqueles que estivessem no relatório. Desta forma, eu acho que vamos continuar num ciclo
em que as responsabilidades não vão ser chamadas. Porque para mim, eu disse, essas pessoas tinham que vir à asta pública, deviam ser mostradas à nação. Essas pessoas que fizeram este crime no livro da sexta classe deviam ser mostradas à nação. Porque para mim isto rebenta com aquilo que a gente quer construir, que é o homem do amanhã. Nós não podemos construir o homem do amanhã com este tipo de erros. Então, das próximas vezes, as comissões de inquérito, eu apelo àqueles que criam ou indicam as comissões de inquérito que proponham o Severino Nguenha, até que seja o presidente da comissão de inquérito, ele apareça a ler o relatório do... Isso é que valoriza ou dá credibilidade a esta comissão de inquérito. Mas estão de parabéns, pelo menos foi criada uma comissão de inquérito, não é? E pela primeira vez trouxe resultados, quer dizer, apresentou resultados. Então, estão de parabéns, mas vamos olhar para a comissão de inquérito como um assunto sério, para trazer resultados sérios e que as outras instituições sejam alimentadas com este relatório para tomar medidas. Muito bem, acho que é tudo. Terminamos por aqui mais uma edição do debate político hoje, domingo. Votos de uma boa noite, bom descanso. Até lá.